Para quem está aqui ao vivo no encontro, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem for assistir a gravação depois. A gente está começando agora o encontro sobre a solidão da mulher negra, ainda nas discussões sobre as mulheres negras e a psicanálise. Para esse nosso encontro de hoje, a gente vai dar continuidade do que foi discutido na semana passada sobre a mulher negra, mas a ideia é a gente pensar um pouco as dimensões afetivas da experiência, daquilo que a psicanálise vem tratando no sentido não do tratamento, mas no sentido da forma como lida, que a gente chama de mulher negra. Antes da gente começar a falar especificamente do tema de hoje, alguém tem uma dúvida da semana passada? Alguma questão que queira trazer? Alguma pergunta? Algo que tenha ficado em aberto? Já aqui. Oi. Eu queria perguntar, na verdade, para ti sobre uma questão sobre o Setembro Amarelo. Uhum. O que tu achas dessa questão? Tu acha que Mas tu como acha... qualquer outro de data comemorativa que as pessoas utilizam do ponto de vista de fazer campanhas Uhum. possibilitem a reflexão sobre o tema. Mas, tipo, tu acha, por exemplo, que para gente, nós somos a população negra que mais sofremos com isso, nessa questão a gente não está, como é que eu posso dizer, nós não estamos incluídos, né? Vamos por assim. Ou tu acha que é válido falar e também problematizar falando sobre nós também? Eu acho que em nada que a sociedade brasileira produz, a grosso modo, a população negra, a população não branca, ela vai estar incluída. Pela própria questão estrutural de como a raça branca ela é central na experiência cultural brasileira, ou seja, tudo no Brasil é pensado, produzido para pessoas brancas. Então, não tem um espaço, a princípio, anterior, já logo de inauguração, vamos fazer uma coisa e vamos incluir as pessoas brancas e negras nessa coisa. Então, acho que todas as possibilidades que houverem de problematizar os atravessamentos, as intersecções da experiência racial no Brasil, deve ser considerado, inclusive no Setembro Amarelo. Mesmo que eu não sei se dá para a gente dizer que a maioria das pessoas, que a população negra. Então, peraí, deixa eu voltar meu raciocínio. São duas coisas diferentes que estão juntas. Estatisticamente, qualquer coisa no Brasil vai afetar mais mulheres e mais as mulheres negras. Por quê? Porque, estatisticamente, as mulheres negras são a maioria da população brasileira. Então, qualquer coisa, para o bem ou para o mal, positiva ou negativa, vai ter um impacto na vida das mulheres negras. Se a pobreza aumenta, é a vida das mulheres negras que é impactada. Se a riqueza ela é melhor distribuída, são as mulheres negras que são impactadas. Por quê? Porque, numericamente, as mulheres negras são a maioria. Então, no meio de prevenção das questões da saúde mental, a maior parte que vai sofrer desse problema são as mulheres negras, porque as mulheres negras são a maioria da sociedade. Isso por princípio estatístico, se a gente for pensar do ponto de vista numérico. Mas eu não sei se, na prática, a gente consegue estabelecer tem uma ideia na estatística que chama correspondência. A gente consegue estabelecer uma correspondência entre esse número e a experiência vivida, entre a forma como, de fato, se vive a vida cotidiana. Numa sociedade violenta como a nossa, é sabido que corpos não normativos estão mais suscetíveis à violência. É o que as teorias vão dizer. Então, corpos não brancos, corpos não masculinos, corpos não cisgêneros, são os corpos que vão estar mais atravessados pelos mecanismos de violência da sociedade. Isso não quer dizer que os corpos normativos não adoeçam com a própria violência criada por eles. Até porque a grande questão, por exemplo, da filosofia existencialista nos anos 60 e 70, sobretudo da filosofia existencialista francesa, é que, para ser capaz de... Essa é a ideia da Hannah Arendt, por exemplo, sobre o mal. Para ser capaz de violentar o outro, eu preciso estar em um estado permanente de violência.
Eu só consigo produzir violência em relação ao outro, no corpo do outro e para o outro, se o estado de violência for algo onde eu permanentemente ou anteriormente da ação me encontro. Ou seja, antes de produzir a violência racial, de gênero, de classe, eu preciso já ter a minha forma de compreensão do mundo, a minha consciência marcada pela própria violência. Então, não dá para dizer que pessoas brancas sofrem menos com a saúde mental, porque a estrutura racista vai afetar só pessoas negras. Inclusive, eu acho que o narcisismo que o Freud vai dizer é a grande doença das pessoas brancas. E esse narcisismo vai levando, então, a outros lugares de violência e de adoecimento psíquico na sociedade. Então, se eu conseguir te responder. Respondeu sim. Muito bem. Obrigada. De nada, eu acho que é uma coisa para se pensar, essa questão sim. do Outubro Amarelo. Mas eu acho que, como qualquer outra data que mobiliza o debate em torno disso, de alguma forma comercial também, né? O capitalismo se apropria de tudo em termos de comércio. É uma das tantas datas sociais que estão construídas na cultura, no calendário social, na vida social, e que serve para a gente conseguir pensar sobre essas questões. A gente pode produzir um pensamento sobre, né? Eu acho que, a priori, a gente pode produzir um pensamento sobre... Aliás, a gente deve produzir um pensamento sobre tudo. Tudo a gente tem que conseguir, de alguma maneira, estabelecer essa capacidade crítica de refletir sobre os impactos, os efeitos, a durabilidade, principalmente quando isso atravessa a nossa experiência racial. Tem um lugar construído, principalmente no mundo das mulheres negras, que é um lugar que ele é um lugar de controle. O que é esse lugar de controle? É como se fosse uma determinada forma de pensar o que é ser mulher negra que não possibilita outras formas além dessas. Então, é uma narrativa... Peraí que eu tenho que adicionar as pessoas e dar aula ao mesmo tempo. É uma narrativa que vai construir uma forma sobre o que é ser mulher negra, sobre o que é ser gay, o que é ser lésbica, o que é ser transexual, e vai prendendo os corpos e as experiências dentro dessa narrativa de uma forma que não só o sujeito passa a desejar esse lugar, porque ele não consegue imaginar outro lugar, como toda vez que ele tenta quebrar esse lugar, ele é forçado a voltar para ele, porque no imaginário social, esse é o lugar que aquele corpo pertence, aquela subjetividade pertence. Então, quando a gente pensa na experiência das mulheres negras, por exemplo, tem primeiro que a gente tem no Brasil uma ideia cristalizada do que é ser negro. E essa ideia cristalizada do que é ser negro flutua muito no imaginário da branquitude. A gente nem sequer percebe que a gente reproduz o modelo branco sobre o que é ser negro. Uma ideia que os brancos elaboraram sobre a negritude, sobre a racialidade, sobre a experiência negra, que a gente acaba reproduzindo porque essa é a narrativa dominante. Um dos marcadores, por exemplo, que a Angela Davis vai chamar de... Lá no Mulher, Raça e Classe, ela usa esse exemplo, que no caso dos homens negros, é o mito do homem negro estuprador, que no caso da experiência racial entre pessoas negras, se reverte na desconfiança aos homens negros. Homens negros são 2 vezes mais passíveis de serem acusados de uma sexualidade violenta do que homens brancos, mesmo que os predadores sexuais, na sua grande escala, sejam homens brancos. Isso pensando no caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Mas, se a gente pensar, e aí quando eu falo em predador, a gente está pensando em homens que têm vítimas sexuais em larga escala. E isso está no jogo da construção da ideia do que é ser homem no Ocidente, que é o poder sexual no corpo da mulher. Quer ver onde essa narrativa aparece? Ressignificada com a ideia do lúdico, da fantasia, em 50 Tons de Cinza. Ele era um predador sexual / predador afetivo, que virou o grande amor da vida dela,
da personagem no filme, e que apesar da violência psicológica no universo fantasioso da prática do sadomasoquismo, ele ainda ocupa o lugar do príncipe encantado que salvou ela de uma vida de marasmo e monotonia, mesmo que seja uma relação atravessada pelo lugar de violência do gênero. Essa falsa simetria que a liberdade do sexo traz. No caso dos homens negros, a figura do homem negro como o grande predador sexual no imaginário da branquitude é reproduzido de forma inconsciente no interior das relações raciais entre pessoas negras, que vai desde o fato da conduta sexual do homem negro de uma forma repreensível. Vamos usar esse exemplo, vamos usar essa palavra, né, como algo que é moralmente nefasto, moralmente inaceitável, até o desdobramento dessa conduta na própria vida cotidiana do homem negro. Tem uma analogia que a gente pode fazer com o próprio mito fundacional do Ocidente, na verdade é o mito fundacional da ideia de gênero, que é a experiência do Adão e da Eva. Então, a gente pode pensar que... E de onde que me deu esse start? O que foi que eu fiquei olhando e eu falei assim, putz, é isso. Não sei se vocês conhecem, mas tem um rapper norte-americano negro gay chamado Lil Nas X. Acho que é assim, meus filhos que gostam. E aí ele tem um clipe onde ele reproduz de uma forma metafórica o mito do Adão e da Eva. O mito do Adão e da Eva é o mito fundacional da ideia de gênero. A gente já falou em outras aulas sobre o que é o mito fundacional. São as explicações que vão materializar as relações culturais nas civilizações, que podem ou não ser verdade, mas que, independente de serem verdades ou mentiras, explicam a forma como a sociedade funciona. Vou fazer um parênteses. Em termos de psicanálise, no Totem Tabu, Freud vai dizer que todo indivíduo tem o seu próprio mito fundacional. É aquele lugar, aquela história, aquela memória, aquela narrativa, aquela experiência que o indivíduo utiliza como recurso pronto para explicar suas questões. Independente se aquela experiência, aquela memória foi verdade ou não, foi vivida como é relatado ou não, ela serve como a primeira justificativa que o indivíduo mobiliza para poder argumentar sobre as suas questões, suas limitações, seus defeitos, seus desejos, seja o que for. Então, na nossa sociedade ocidental, a gente tem vários mitos fundacionais. Um indivíduo pode ter vários mitos fundacionais, mas o grande mito fundacional vai estar ligado ao trauma que estrutura o sujeito. Então, sempre que ele falar sobre esse trauma ou vivenciar experiências relacionadas a esse trauma, ele vai abrir mão desse mito. O mito, na nossa sociedade, já dizia o Theodor Adorno no livro Dialética do Esclarecimento, onde ele vai discutir a importância dos mitos. Em alguma medida, o Levi-Strauss também vai discutir isso no livro Antropológica. O mito, ele não é uma mentira, como a gente aprende na escola, que os mitos gregos são mentiras. O mito é tentativa de explicar a realidade. Em alguma medida, ele acaba se tornando a própria realidade, ele se materializa na própria realidade. E para o Adorno, por exemplo, ele vai dizer que a forma de superar o mito e buscar o esclarecimento é quando se racionaliza o mito com as teorias. Em termos psicanalíticos, a forma de levar o indivíduo a racionalizar o seu mito fundacional, portanto, o seu trauma, e estabelecer uma relação advertida e distante, é levar o sujeito a produzir teorias sobre si. E o que é produzir teorias sobre si? É refletir sobre a sua própria condição, sistematicamente. Por que isso é assim? Por que aquilo é assado? Por que tal conduta é feita? Por que tal comportamento acontece de forma insistente? Essa reflexão permanente sobre a sua própria história e trajetória é esse processo de advertência que o Lacan vai dizer. Mas voltando para o mito fundacional do Adão e da Eva. Até aqui tranquilo? Alguém tem alguma pergunta? Bom, eu vou seguindo, então. No Ocidente... Jaque. Oi. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida.
Esse mito fundacional do aparelho psíquico seria o trauma, né, que o sujeito passa. Não. É isso? O trauma é o que origina a construção da narrativa, dessa explicação, dessa necessidade de elaborar a experiência do trauma. Porque, mesmo que não esteja em análise, todo mundo elabora as coisas o tempo inteiro. Só que a gente faz isso de forma inconsciente. A gente vivencia uma situação ruim ou uma situação boa, a partir do repertório que a gente acumulou ao longo da vida, a gente vai encontrar uma resposta para essa situação. Alguns vão buscar na religiosidade, outros vão buscar nos valores morais, outros vão buscar na autoajuda, mas de alguma forma a gente está o tempo todo pensando sobre a nossa própria experiência. O divisor da análise, da psicanálise para essa elaboração cotidiana é um método, é um manejo do psicanalista. Quando o sujeito está contando coisas no divã, por mais que pareça que ele está falando coisas desconexas ou ele está falando coisas que não têm nenhum sentido em si, ele está elaborando hipóteses sobre si mesmo. Desculpa, o trabalho do analista é, então, ser o sujeito ou ser ao outro lado da escuta que vai imprimir sentido para essa narrativa. Nem sempre o analisando consegue, ao descrever suas histórias, imprimir um sentido para aquilo, porque para eles são só vivências. O sentido, a linearidade, o processo como isso ocorre, a frequência como isso se dá, é um recurso, a ideia de manejo clínico, do trabalho de contra-transferência, do fazer do psicanalista, é conseguir imprimir sentido para isso. Por isso que a gente tem que ter uma formação teórica, porque a nossa formação teórica é que nos ajuda a enquadrar os símbolos da narrativa, as histórias contadas, os recursos utilizados, as figuras de linguagem e trazer para ela o significado. Então, nesse sentido, o trauma origina o que seria esse mito fundacional do sujeito, o ponto de partida, a explicação que ele utiliza para contar sobre si para o mundo. E aí, nesse movimento que tem a compulsão, a repetição, quando o sujeito repete, tem uma certa repetição, como fosse uma compulsão a uma repetição. Quando o trauma não é elaborado, isso sempre volta ou não? Então, eu não sei se a gente pode dizer em termos de compulsão. Quando a gente pensa em termos de psicanálise, os termos que a gente utiliza de forma ampla na vida cotidiana nem sempre têm exatamente o mesmo sentido. Então, quando a gente pensa em termos de psicanálise, compulsão, além de ser um comportamento incontrolável, ele é um comportamento insistente. Não é só uma fala produzida, é um comportamento insistente e incontrolável, nem sempre inconsciente, que o indivíduo mobiliza como uma necessidade. Então, essa narrativa, isso que você está falando que volta, que é a ideia de recalque é aquilo que está, de alguma forma, impresso no inconsciente, que não foi elaborado e que volta de forma insistente porque expressa necessidades, apontamentos, linguagens, lugares do próprio inconsciente. Então, tem uma diferença entre a compulsão e o recalque. A compulsão pode até ser um comportamento que já foi advertido em análise, ele já foi sinalizado, ele já apareceu, mas ele é tão necessário para o funcionamento psíquico do sujeito, do indivíduo, da personalidade, que esse sujeito, vamos usar essa expressão, não consegue abrir mão dele. Ele pode, sim, estar relacionado ao trauma, porque pode ter sido originado com um trauma, mas necessariamente não quer dizer que ele não está divertido. A diferença do recalque é que aquilo que volta de forma que não está divertida. Eu fiz um post essa semana no Instagram do DJ falando da Anitta. E eu vejo a Anitta como uma mulher negra. Mas muitas pessoas, a maioria das pessoas, um grupo significativo de pessoas negras, não reconhecem a Anitta como mulher negra. Onde é que está o jogo do recalque aqui? Uma racialidade não advertida, não advertida no sentido de estar elaborada, refletida, pensada, porque nós projetamos nos outros aquilo que a forma como nós funcionamos.
fatalmente vai atravessar esse lugar de apontar no outro aquilo que para você não está claro. E eu achei curioso, né? Eu estou trazendo esse exemplo para ilustrar a ideia de recalque. A escolha das palavras, que aparentemente eram inconscientes no jogo da comunicação ali da rede social, para argumentar o porquê que a Anitta não poderia ser negra. Dentre tantas palavras utilizadas, alguém usou a expressão preto de verdade e preto de mentira. E essa ideia verdade e mentira, quando a gente enquadra ela dentro dos valores simbólicos da nossa sociedade, fala muito de culpa e libertação. É como se um preto de verdade tivesse fadado ao racismo e não pudesse se libertar dele. Ao passo que um preto de mentira, então, consegue viver livre desse racismo, porque a passabilidade da pele branca confere para ele esse status de liberdade. Na contramão disso, a ideia do recalque é aquilo que não está divertido e que volta insistentemente na fala, nos atos do sujeito. O recalque também pode ser entendido como uma projeção, uma transferência negativa para o outro que te incomoda. Tem uma coisa nessa pessoa que me incomoda muito e você entra em uma relação ruim com essa pessoa, o famoso santo não bateu. E essa ideia do que o santo não bateu fala de elementos do sujeito que ou te atravessam de forma muito negativa ou te colocam em um sofrimento psíquico de modo consternado. Se a assertiva do Fanon estiver certa e o maior desejo do sujeito negro é ser branco, logo o recalque contra a Anitta é a possibilidade que ela tem de passabilidade e eu não tenho de passabilidade. O que faz eu não gostar da negritude dela não é o fato dela ser afroconveniente e utilizar a negritude quando é conveniente. É porque ela pode fazer isso e eu não posso fazer isso. E isso me coloca, então, na prisão da culpa de ser negra. E nesse lugar do sofrimento que a negritude nos coloca. Essa me parece a assertiva mais adequada para pensar porque que quando entra a questão... Ainda tem um outro fator na Anitta, que eu acho que incomoda muito mais, que vai vir diretamente com o que eu falava no começo da aula, antes de eu seguir para o mito da Eva, senão eu vou esquecer do mito da Eva e do Adão, que é os lugares onde as mulheres negras estão presas. Um dos lugares onde as mulheres negras estão presas, onde a mulher negra está presa, é o lugar da hipersexualização do seu corpo. É quase um pecado uma mulher negra que assume a sexualização do seu corpo e que reconhece esse lugar da hipersexualização como um lugar de poder numa sociedade onde sexo é moeda de troca. A Anitta não só faz isso, como assume isso e ganha dinheiro com isso. Então, ela acumula, do ponto de vista da experiência racial, dos sujeitos racializados, uma série de culpas que, para as mulheres negras, é difícil de assimilar. Porque, observando as mulheres que interagiam e que apontavam que a Anitta não podia ser negra, eram mulheres negras que tinham esse discurso do feminismo negro muito forte. E aí a gente tem aqui um outro enquadre, que é o enquadre de gênero. Né? A gente falava na semana passada que tem um lugar entre mulher, negra e gênero, e aí aqui tem um enquadre de gênero. Não foi dado na nossa sociedade o direito ao gozo da mulher, a não ser que esse gozo satisfaça o prazer do homem. Graças ao trabalho doméstico, a mulher branca conseguiu a sua libertação do ambiente doméstico e passou a viver da pública. E o mundo público é o mundo de todos. Então, o direito ao gozo passa a ser um direito da mulher branca quando ela desvincula o seu corpo do mundo doméstico, que é o mundo do controle, e coloca esse corpo no mundo público. A mulher negra ainda está presa ao trabalho doméstico, porque ela ocupa o trabalho doméstico profissional e o trabalho doméstico comunitário na sua família, e o seu corpo ainda é passível de controle. Então, uma mulher negra que não só goza, como ganha dinheiro com esse gozo, ela é uma criminosa em múltiplas, infinitas escalas, porque ela rompe com o pacto coletivo da branquitude de colocar o corpo da mulher negra sempre a serviço da branquitude. E aí a gente pode pensar em diversas outras coisas nesses lugares, né, que eu fui trazendo. Mas me parece que é esse o incômodo que a Anitta causa. É esse o lugar de desconforto. Então, a ideia de recalque é essa relação que não está divertida e que volta de forma insistente, como raiva, como inveja, como controle, como menosprezo, como ódio, que é o movimento que está nessa relação. E o mito fundacional vai explicar isso.
E daí a explicação que as pessoas davam é que ela nunca sofreu racismo. Mas como é que a gente sabe que ela nunca sofreu racismo? Ela nunca passou por coisas que pessoas negras passam, mas ela nasceu em Honório Gurgel, que é um bairro pobre do Rio de Janeiro. Então, o mito fundacional, ele vai articulando uma resposta pronta. E aí tem uma coisa importante no mito fundacional, que ele é uma resposta pronta para evitar que o sujeito entre em contato com a origem do trauma. Eu mobilizo essa resposta porque não quero pensar sobre a origem do trauma. É minha mãe, é meu pai, é meu avô, é meu tio, é minha tia, é meu marido, é meu filho, é meu patrão, é meu cabelo, é meu nariz. Mas a origem do mito em si, a origem do trauma em si, ela não é acessada, porque o mito é o mobilizador que o sujeito utiliza para essa resposta. Não sei se eu te respondi. Ou se eu te trouxe mais dúvidas. Também pode acontecer. Mais dúvidas, com certeza, com certeza. Eu vou ter que assistir a aula de novo, mas o não elaborado eu trago na próxima. Tá bom. Então, eu vou seguir com a ideia do mito da Eva, porque é uma ideia importante que eu não queria que a gente passasse por esse encontro sem pensar isso. Gênero, racialidade, classe social, são 3 pilares importantes da sociedade ocidental, foram inventados com a modernidade. E o mito que vai explicar esse lugar é o mito do gênero, que funda a ideia de gênero, é o mito da Adão e da Eva. E aí tem esse rapper norte-americano chamado Lil Nas X, acho que é assim que ele chama, e ele tem um clipe onde ele... Bom, a história é a seguinte, ele fez um clipe, eu adoro videoclipe, adoro a performance, porque eu acho que são formas importantes de pensar produção cultural e produção de cor. Mas aí ele fez um clipe onde tinha uma mancha de sangue no tênis. E aí ele estava falando justamente da relação entre classe e raça nos Estados Unidos. Essa relação de preto e dinheiro, preto e ascensão econômica. Ele estava trazendo algumas questões no rap dele sobre isso. E como isso atravessa a experiência de homens negros gays nos Estados Unidos, essa coisa de ter dinheiro para ser aceito. E ele recebeu muitas críticas por conta dessa música. E aí ele fez, então, uma segunda música, ou uma terceira, eu acho que a da Cobra é a segunda, a terceira é do Presídio. Ou é a segunda, eu estou misturando com a terceira. Enfim, que ele vai representar no clipe o mito da Adão e da Eva. E na representação que ele faz, a cobra é o pênis do homem negro. Né? A cobra que induziu a Eva ao pecado é o pênis do homem negro, que pelo seu tamanho no imaginário social é entendido como o grande perverso, porque mitos é isso, né? Eu acho uma sacada incrível do Freud no Totem e Tabu, e gosto muito da sacada do Adorno. O Levi-Strauss eu não gosto dele, não. Mas o Levi-Strauss traz algumas coisas para a gente pensar no Dialética do Conhecimento, porque, como é uma metalinguagem, né, o mito ele não é uma história contada com começo, meio e fim, ele é uma metalinguagem, ele é uma representação simbólica de elementos que compõem a linguagem, as relações culturais. Então, não é exatamente tal e qual, ele é marcado por enquadros simbólicos e por simbologias. E aí, então, nesse clipe, esse rapper, ele representa a cobra que induziu Eva ao pecado, a Eva como mulher branca, o pênis do homem negro. E essa culpa que está associada ao órgão sexual do homem negro, ela vai se reverter na constituição do sujeito homem negro em diversas outras esferas. Por princípio, por produção subjetiva, por constituição histórica, o homem negro não é um sujeito confiável. O homem negro não é um sujeito aceitável. Ele precisa ser vigiado, ele precisa ser controlado, ele precisa ser silenciado, porque ele é perigoso. E ele é perigoso por um simples ponto, pelo fato que ele detém um pênis que é nocivo, porque supostamente é grande. E ele sabe usar. Eu tenho vontade de rir toda vez que eu penso nisso, porque eu acho tão ridículo, mas é isso que é o grande medo do homem branco, né?
É essa que é a grande coisa que assusta o homem branco numa sociedade falocêntrica e hipersexualizada como a nossa. Isso, de fato, é assustador. Até aqui, tudo bem? Então, tá. Então, ótimo. A gente ainda tem ainda tem uns 40 minutos de aula, 50 minutos de aula. Bom, pensando nessa construção, a gente tem que imaginar que é isso. Nossas subjetividades de pessoas no mundo em que a gente vive, ela é resultado das interações sociais e coletivas, históricas, econômicas, filosóficas, religiosas que a gente vai produzindo. Nesse sentido, o imaginário que é criado em torno da experiência não branca sempre vai ser atravessada pelos marcadores de controle do mundo branco. É mais ou menos a ideia de que índio não pode usar... É mais ou menos a ideia de que índio não pode usar celular, por exemplo. Ou que índio tem que viver no meio da floresta. Ou que quilombola é só gente negra. Que não existe pessoas brancas que são quilombolas. Inclusive pessoas indígenas que são brancas. Porque tem uma associação essencialista a essa experiência. Não sei se vocês sabiam, mas existe indígena branco. Eu tive a oportunidade de conhecer quando eu morei em Santa Catarina. Fiquei chocadérrima. Mas são pessoas indígenas. E isso abre um debate sobre o que torna uma pessoa indígena. É curioso que ninguém discute isso na internet, né? O que torna uma pessoa indígena? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem toda uma narrativa social construída sobre o que é ou não é ser negro, sobre o que é ou não é ser mulher, sobre o que é ou não é ser mãe. Então, todas as categorias de controle da experiência, da produção de corpo, não as categorias que originam o controle, né? As que detêm o controle, mas aquelas que são controladas, passam por mecanismos de narrativas que vão determinar as possibilidades de existência desses grupos. Ser mãe é isso, ser negra é aquilo, ser indígena é aquilo, ser gay é isso, ser transexual é aquilo, ser mulher é aquilo outro. A gente nunca pensa o que é ser branco e o que é ser homem. Hoje, cada vez mais, a gente tem pensado sobre essas categorias. Mas não é um grande campo que as ciências humanas, a filosofia, a antropologia, a historiografia se ocupam de pensar, e muito menos a psicanálise. Entanto que tem vários relatos sobre psicanálise e gênero, mas se você procura estudos psicanalíticos sobre ser homem branco, são pouquíssimos os que são produzidos. Na verdade, eu nunca achei, mas deve ter alguma coisa falando sobre isso. Até aqui tudo bem? Dúvidas, perguntas, angústias, reclamações, devaneios, loucuras, traumas? Nunca sei se vocês estão aí, se vocês forem embora. Ai, meu Deus. Mas tudo bem, eu vou seguir aqui. Na semana passada, quando a gente falava sobre ser mulher negra, a gente pensou um pouco com as categorias que a Lélia Gonzalez. Eu não sei se eu disse isso aqui ou foi no curso da Lélia, se eu disse aqui eu vou repetir. Quem introduz na discussão sobre gênero no Brasil e sobre raça no Brasil a categoria teórica mulher negra, porque tem uma perspectiva social, tem uma perspectiva afetiva e tem uma perspectiva teórica sobre a ideia de ser mulher negra, foi justamente a Lélia Gonzalez. Até então, os estudos no âmbito da racialidade, eles eram genéricos. Eles equiparavam a experiência de homens e mulheres negras. Em alguns momentos, vão aparecer questões específicas no âmbito da experiência das mulheres negras, mas não como um local específico de pesquisa e de produção de conhecimento. Embora ela tenha sido a responsável por introduzir essa discussão, por sistematizar esse campo e dizer isso aqui é um campo de pesquisa, ela não foi a primeira
intelectual no Brasil a ter essa discussão. Tem 2 livros que foram publicados no começo do século XX, um pelo Arthur Ramos. O Arthur Ramos foi um médico baiano e antropólogo físico que estudava junto com Nina Rodrigues sobre as questões africanas. Nem chamava racial naquele período, né? Eram estudos africanos que chamava. E o Arthur Ramos, então, fez um livro sobre as mulheres negras na Bahia. É um livro que vendeu muito pouco e que eu já tentei achar esse livro e não consegui encontrar, mas sei que ele existe porque eu já li artigos, estudos antropológicos do começo do século passado, onde esse livro é citado. E a segunda pessoa que fez uma pesquisa extensa sobre essa questão não é uma mulher brasileira, é uma antropóloga norte-americana chamada Ruth Lentz. Inclusive, tem um documentário chamado Cidade das Mulheres, feito a partir do livro da Ruth Lentz chamado Cidade das Mulheres. Nesses 2 estudos, eles vão trazer relatos antropológicos. A antropologia é uma área muito importante, eu diria, inclusive, para a gente poder pensar a antropologia, porque para a gente poder pensar a psicanálise, porque a antropologia está focada em discutir as relações culturais. Esses 2 estudos, um de 1929, 1930, que é do Arthur Ramos, talvez a mesma época da Ruth Lentz, em que ela produz a pesquisa dela, talvez ali também em 1930. E um outro publicado em 1938, mas a pesquisa desenvolvida entre 33 e 35 do século passado, né? 1933 e 1935. São 2 estudos que nos ajudam a compreender os processos de produção cultural da experiência das mulheres negras e o processo de produção daquilo que a gente pode chamar como identidade das mulheres negras. O ponto central do ponto de vista, o ponto central do ponto de vista é fantástico, mas o ponto, a partir da perspectiva da antropologia, que a gente pode dizer que existe uma diferenciação entre ser uma mulher negra e ser uma mulher branca. Mais para frente, e aí vai falar sobre a forma de produção de vida, a forma de produção de afeto, a sexualidade, a estética, a poética das mulheres negras. Em especial, Cidade das Mulheres, da Ruth Lentz. Tem um vídeo que eu fiz sobre esse livro para o canal da Casa do Saber. No nosso Instagram do DJ tem esse vídeo. A Lélia Gonzalez, quando vai trazer a discussão das mulheres negras, e depois vai ser seguida por outras intelectuais que vão pensar a experiência das mulheres negras por outros lugares, ela vai jogar essa discussão no campo da economia. Por quê? Ela vai dizer que é a partir do lugar econômico ocupado pelas mulheres negras no modo de produção capitalista no Brasil, que é justamente o trabalho doméstico e o controle do corpo da mulher negra, que é possível identificar que dentro das relações sociais e culturais brasileira existe um lugar específico para a mulher negra, que no texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, ela vai associar a neurose cultural brasileira. Né? Qual que é essa ideia da Lélia? Acho que eu falei isso na semana passada, posso estar me repetindo. A ideia da Lélia com neurose cultural brasileira é que o corpo da mulher negra não só está introjetado na cultura como um corpo para o trabalho, como também é o corpo do desejo, o corpo do desejo sexual. E esse desejo, por conta do racismo, é proibido. E por ser proibido, precisa ser reprimido e violentado. Então, o lugar de violência que o corpo da mulher negra está sujeito, ele está sujeito porque ele ocupa esse lugar do desejo. E aí ela faz uma coisa que eu acho incrível, eu acho foda essa capacidade que ela tem de transpor várias áreas e juntar coisas que você fala, meu Deus, isso não tem nada a ver, que é conseguir parear o mundo doméstico, do trabalho doméstico assalariado, com o mundo do desejo na experiência branca. Ou seja, as mulheres brancas, ao ocuparem o mundo doméstico na casa das famílias brancas, mas aí tem um recorte aqui importante, porque ela está falando de Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro é um outro lugar completamente diferente. Assim, acho que é tipo Rio de Janeiro e Brasil, do ponto de vista cultural, porque o Rio de Janeiro é uma coisa muito curiosa. E é curioso que a maioria dos intelectuais brasileiros são cariocas.
principalmente do movimento negro. Pouquíssimos são paulistanos, daqueles que a gente lê e reconhece historicamente. A maioria, pouquíssimos são paulistanos, muito poucos ainda estão no eixo norte e nordeste, e a maioria do Rio de Janeiro. Mas tem um valor aí político do Rio de Janeiro, porque a maioria dos intelectuais que a gente lê são cariocas. Alguns poucos paulistanos, ou paulistas. Sim, a Lélia. Então, ela vai dizer que esse lugar que a mulher negra ocupa dentro do mundo doméstico, no trabalho assalariado doméstico, dentro da casa das famílias brancas, que seria o lugar da mulher na estrutura de gênero, que é o âmbito doméstico, né? A mulher deveria ocupar o âmbito doméstico. A mulher branca sai, a mulher negra passa a ocupar esse lugar. Desde a época da escravidão, e isso continua sendo ressignificado no pós-escravidão e nos dias atuais. É justamente o lugar do desejo. Segundo a Lélia, do ponto de vista da psicanálise, o lugar do desejo nasce na relação dos homens com as mães. Como são as mulheres negras que cuidam das crianças brancas, esse lugar simbólico do desejo reprimido na esfera do inconsciente se materializa no desejo ao corpo negro, que é duplamente proibido e duplamente aceito. Duplamente proibido porque tanto o desejo pelo corpo negro não é socialmente aceito, quanto o desejo pela figura materna. Como eu, homem branco, posso desejar este corpo negro que me maternou e que ainda é negro? Mas ele é duplamente aceito, porque o desejo pela mãe é o desejo mais primário que o homem possui, que é sublimado para outros desejos. E o desejo ao corpo negro é estimulado no âmbito das fantasias que surgem na experiência da escravidão e depois se ressignificam no período atual em que a gente vive. E que, na figura da mulata, que loucura, Lélia Gonzalez, do mundo do trabalho doméstico se desmembram dois outros lugares que a mulher negra ocupa. O da mãe preta, que cuida, sem o atravessamento do desejo, e o da mulata, com a projeção do desejo. Essa duplicidade que o mundo doméstico coloca vai projetar o corpo da mulher negra para esses dois lugares. Até aqui, tranquilo? Ô, Jaque, só uma pergunta. Isso entra na questão lá do mito da democracia racial de Gilberto Freire? Não. Mulatas para... Não entra? Nada, não tem nada a ver. Tá. O mito do Gilberto Freire entra e não entra muito. É pela questão do... gênero, ele não está falando de gênero, ele está falando de produção de cultura. Então, o que o Gilberto Freire está dizendo? Diferente dos Estados Unidos e da África do Sul, que viveu um processo intenso de segregação racial, o Brasil é um país onde a multiplicidade racial é fundamental para o Brasil ser o que é. Então, o Brasil só é essa potência cultural que ele é porque cada raça contribuiu e contribui para um aspecto cultural brasileiro. Os brancos com a inteligência e a disposição para o trabalho, os indígenas com a experiência com a natureza, por isso que a gente é um país tão rico em termos naturais, a gente tem uma propensão cultural para isso, segundo o Freire, e os africanos, os indígenas, os africanos para a religiosidade e para a própria forma feliz de viver a vida. Ele vai dizer também que os africanos são indolentes e preguiçosos, por isso que o Brasil é um país que não dá muito certo. Mas o Freire, ele não está falando sobre gênero. E essa frase, branca para casar, mulata para fuder, preta para trabalhar, não é do Freire. Eu não consigo me lembrar exatamente o autor da frase, mas não é uma frase do Gilberto Freire. Assim como também o Gilberto Freire nunca falou de mito da democracia racial. Esse não é um conceito que o Freire criou. O mito da democracia racial é um conceito que o Guerreiro Ramos cunha para atacar o Freire e atacar os intelectuais brancos que pensavam racialidade no Brasil. Que eles falavam assim, o Brasil não é um país democrático e o Brasil não é um país racialmente democrático que todos têm acesso. Isso é um mito que vocês criaram. É um texto do Guerreiro Ramos, que é um sociólogo preto, dos anos 50, na mesma época que o Florestan Fernandes e o Caio Prado Júnior e o Sérgio Buarque de Holanda e o Darcy Ribeiro estão falando das maravilhas culturais brasileiras. No prisma cultural, a gente está falando de bossa nova. Né? O que é a bossa nova? A bossa nova é o samba feito por branco da Zona Sul do Rio de Janeiro. E está indo para o mundo. Carmen Miranda, bossa nova. Acontece uma exposição uns anos antes, na Europa, onde a tataravó do Chico Buarque de Holanda
alguma coisa Holanda, esqueci o nome da velha. Ela manda fazer umas baianas, umas baianas de tamanho natural para representar as baianas de Salvador e fazer associação com os orixás. Então, tem, na época da contracultura, da Tropicália, então tem um boom de brasilidade no mundo e uma falsa ideia de que o Brasil é um país democrático. E tem um estudo da Unesco que acontece todo nesse mesmo período, que a ideia desse estudo é entender por que o Brasil é um paraíso racial. E aí o Guerreiro Ramos faz um texto atacando os intelectuais brancos da época, atacando essa perspectiva sobre a racialidade no Brasil, e ele cunha esse termo, mito da democracia racial. Então, essa nunca foi uma expressão que o Gilberto Freire usou, mas que está associada às ideias que ele defende. E eu acho que essa expressão ela está muito mais ligada a uma questão cultural, branca para casar, mulata para fuder e negra para trabalhar, do que propriamente com uma corrente, com um pensamento, um pensador ou alguém que disse isso. Eu acho que está aí está totalmente ligado com o que a Lélia está falando, está no imaginário das relações culturais brasileiras. E essa questão que você traz, ela é importante, porque quando a gente pensa em solidão da mulher negra, a gente está pensando num processo cultural que é construído a partir dessas relações culturais que legitimam experiências para o corpo negro e que, horas, ou impõem uma sexualidade ou tira essa sexualidade, somada a uma sociedade que entende, moderna, atual, que a gente está vivendo nos dias de hoje, que entende que sexo é afeto e que substitui o afeto, as possibilidades de afetuação, afetuamento e afetação pela própria experiência sexual. Então, um corpo desprovido de racionalidade, um corpo desprovido de emocionalidade, que é o corpo negro, porque ele é dotado somente da objetividade, da racialidade, ou seja, ele é um corpo para o trabalho, para o prazer do branco, para o sustento do branco, para servir o branco, e deixa de ser um corpo de prazer, um corpo de cuidado, um corpo de afeto. E essa transposição, ela vai desaguar justamente no que tem sido chamado como solidão da mulher negra, que é uma construção cultural. Para mim, como psicanalista, eu acho que o que vale a pena a gente pensar na solidão da mulher negra é o quanto as mulheres negras legitimam essa solidão. Porque existe uma narrativa que aprisiona a experiência das mulheres negras num lugar específico e as mulheres negras são condicionadas a legitimar e reconhecer esse lugar como único. Algumas coisas estão no campo do gênero, como o mito do príncipe Salvador. Eu adoro ler o mito, mas o príncipe Salvador não é um mito, é um valor cultural do Ocidente. Os homens vão salvar as mulheres. Está lá no conto de fada da Disney, está nas novelas, está nos grandes romances, está nas músicas escritas por homens brancos. Eles são os grandes salvadores das mulheres. Isso é uma coisa do mundo do gênero, que atravessa todas as mulheres. No caso da mulher negra, não é qualquer homem que vai salvar a mulher, é o homem branco que vai salvar a mulher negra. É ele que é o grande salvador. E numa sociedade que o corpo da mulher negra não é socialmente aceito e valorizado, voltando, né, na ideia do mito como a primeira resposta, muitas mulheres negras não conseguem se relacionar com homens negros e ficam vivendo à espera do homem branco que vai salvar elas, que o que me parece da própria racialidade. Porque se a assertiva do Fanon estiver certa, que o desejo do sujeito negro vai ser branco, o homem branco não vai salvar ela sob a experiência de gênero. Não vai ser ela que, como diz o Djavan, vai dar para ela além de calor e fidelidade. Ele vai ser o que vai dar para ela branquitude e status social. Então, ela vive na expectativa desse homem branco. Lembrando que o homem branco necessariamente não precisa ser o homem físico, mas os marcadores de poder do mundo branco. O diploma acadêmico, a carreira, o carro caro, a foto com champanhe no Instagram, a viagem para a Europa, o tratamento de estética na dermatologista da moda. Todos os enquadros do mundo branco podem ser pílulas do homem branco salvador, que supostamente vai salvar a mulher negra da desgraça da racialidade, do sofrimento eterno que é ser uma mulher negra. Todas vivas, todos vivos,
Todo mundo cai nesse conto de fada. Que a gente é ensinado a ele desde pequenininha. Então, todo mundo cai nesse conto de fada. Eu não me esqueço nunca de que numa sessão, com uma analisando, a gente estava falando justamente sobre isso. Ela estava ali refletindo sobre o processo dela de construção enquanto uma mulher negra de pele clara, e o desejo pelo pai, um homem branco, e o desejo pelo mundo branco, que estamos ali elaborando, e ela falou assim, puta merda. E eu fui virar logo professora de francês. Eu falei, desejar o mundo branco está no horizonte. Eu não virei psicanalista? Você quer coisa mais branca e masculina do que a psicanálise? Eu acho que a questão é como a gente ressignifica isso. O quanto a gente percebe como isso nos afeta e de que forma a gente ressignifica isso. E eu sempre gosto dessa memória porque ela me faz pensar que é isso, ela está dada para todos nós. Eu até fiz um vídeo hoje no Instagram do DJ falando sobre isso. É uma ilusão uma pessoa preta achar que ela vive um mundo onde ela não está afetada pelo racismo. Por mais crítica que ela seja, por mais empoderada que ela seja, por mais advertida que ela esteja, todos os dias, para nós mulheres negras, o lugar do gênero nos pega e o lugar da raça nos pega. Todos os dias, nas menores ou nas maiores coisas, a gente vivencia essa experiência de ser pega mesmo numa armadilha por esses lugares. E aí, eu acho que é esse o perigo de ser uma psicanalista preta que trabalha com pessoas pretas, porque se eu não estiver atenta, eu posso estar presa no alçapão e levando o outro para o alçapão comigo, porque o meu inconsciente vai acolher o inconsciente do outro a partir das minhas reflexões teóricas, das minhas experiências, ou eu, por não estar atenta, posso não conseguir ouvir quando o outro cai no alçapão da racialidade, porque aquilo não é algo que me mobiliza. Então, ao mesmo tempo que pode ser muito libertador ter um profissional negro que nos acompanha, enquanto pessoas negras, é também um desafio para o profissional negro esse lugar, esse duplo lugar, né? Eu acho curioso quando eu vejo nas redes sociais as pessoas colocando assim, procura um psicanalista, uma mulher negra, não monogâmica, mãe, lésbica, que more na periferia do Rio Grande do Norte. Tipo, é um negócio... a pessoa está procurando ela como analista. Ela está se procurando no lugar de analista, ela não vai achar, porque a subjetividade dela é única. Mas isso vem da fantasia e do desejo que o analista tem, que sabe tudo e pode resolver todos os nossos problemas e conflitos e atravessamentos e questões. E aí eu acho que é isso. Da minha parte, eu acho que é isso. Olha que se vocês não tiverem nada para dizer, a gente pode encerrar, hein? Que eu ando rebelde. Eu só queria ver, já que de repente tu poderias voltar só um pouquinho nessa questão dessa... Ficou claro até, mas nesse enquadre que tu falas que pode o branco salvador para salvar a mulher negra, e isso pode ficar sendo algo de desejo do mundo branco. A ideia do Fanon, a gente discutiu isso lá no começo da formação. Sim. A ideia do Fanon é que, no fundo, a gente deseja o mundo branco enquanto pessoas negras, porque o mundo branco está dado como lugar de desejo. Mesmo que existam outras formas de produção de experiência, nós somos ensinados que o que a gente deve desejar é o mundo branco e tudo aquilo que atravessa o mundo branco. Inclusive, penso eu que é possível que pessoas negras se relacionem com pessoas negras, mas, no fundo, elas tenham como parâmetro o mundo branco. Então, eu, mulher negra, só namoro com homens negros A, B, C ou D, porque esse perfil A, B, C ou D é o mais próximo do que seria um homem branco. Mas eu não me permito namorar com um homem branco pela minha consciência racial crítica, então eu projeto esse homem imaginário na figura do homem negro. Eu acho que 90% da merda dos relacionamentos monorraciais vai nessa loucura da projeção do mundo branco no sujeito negro.
E aí não vai dar certo mesmo. Você está querendo uma outra coisa que não é o que a pessoa tem para te oferecer. Você, o sujeito, seja lá quem for, né? Eu, enfim. Então, se a assertiva do Fanon segue invicta, intacta, inquestionável, o que a gente deseja é o mundo branco. A questão é o quanto a gente consegue estabelecer um movimento de criticidade com esse mundo branco para que ele não nos aprisione. Ele seja um lugar de trânsito, mas não de chegada. Na experiência do gênero, sempre se... E aí vai lá com a Eva. A Eva se atrai pela cobra, come a maçã, ferra com tudo, e quem salva é o Adão. É o Adão que é o grande redentor. E a Eva segue espiando os pecados, sentindo dor no parto e menstruando todo mês. Porque ela precisa eternamente ser lembrada de como ela teve uma conduta inapropriada. Eu uso uma outra expressão, mas, enfim, conduta inapropriada fica bonitinho. Então, no mundo do gênero, as mulheres precisam ser salvas. E quem é que salva as mulheres? O homem. Naquele período, o Adão. Aliás, o homem salvou a humanidade inteira na Bíblia, né? Só fazendo merda, sacrificando filho, salvando só algumas pessoas na Arca de Noé, dormindo com a filha. Só barbaridade o homem fez para salvar o mundo. Esse é um dos mitos que a Adorno vai dizer, onde a violência é justificável. Porque a Bíblia vai construindo micronarrativas onde o uso da violência é justificável para a civilização. Eu uso a violência como um argumento racional para conseguir o progresso. Tem uma justificativa nisso, que esses pequenos mitos da Bíblia vão justificando. Nessa ideia do homem como grande salvador, quem vai salvar a mulher do pecado, da desgraça, do grande mal de ser mulher é o homem. É ele que vai conferir para ela um lugar de conforto, um lugar de proteção, um lugar de salvação. Mas no caso das mulheres negras, quem vai salvar as mulheres negras de ser negra, da grande desgraça que é ser uma mulher negra, é o homem branco. Porque além dele conferir para ela a branquitude e o status que a branquitude dá, ele vai amar ela, ele vai acolher ela, ele vai ser o cara que vai salvar ela de todos os problemas. Porque o amor é branco. O amor não tem cor, mas ele é branco. E essa fantasia, que muitas vezes é inconsciente, ela também é projetada em outras esferas dos lugares de poder desse mundo branco. A carreira, o dinheiro, o carro, a viagem, a bolsa de marca, a foto... Essa minha analisanda que falou, puta merda, fui fazer francês, ela é muito perspicaz. E a gente estava... a gente vem já há um tempo discutindo sobre isso, nas análises, tal, sobre a identidade de ser uma mulher negra, o que é ser uma mulher negra, eu tenho a pele clara, sou negra, não sou negra. E um dia ela falou para mim assim, puta merda, Jaque. Bom, ela é carioca, então para carioca a palavra é vírgula. Eu estava olhando o Instagram e eu falei, porra, fiquei chocada. Alguma coisa nesse sentido, ela disse. Agora, para a mulherada preta, ser bem-sucedida é tomar vinho. Fudeu, eu odeio vinho. E agora? Você é o que pé de barro que vai tomar cerveja no boteco? Então, esses marcadores que estão no jogo do imaginário vão falando desses possíveis lugares que as mulheres negras devem ocupar para serem aceitas a partir da sua racialidade. E não é qualquer racialidade, mas é uma racialidade muito específica, pensada e projetada pelo mundo branco. Diga. Aí é uma pergunta que não sei se vai fugir tanto do tempo que a gente está falando agora, dessa questão. Mas o fato de agora, né, todo mundo está querendo conscientizar e ter um amor afrocentrado, que é o que é a palavra do momento, né? Mas eu não consigo ver essa questão sendo somente afrocentrada de uma maneira tipo, eu sou negro, você é negro, então a gente vai namorar, porque parte de tudo isso que tu falou, de uma questão de que tu ainda acaba querendo e desejando o mundo branco. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Nesse caso, o amor afrocentrado que tanto se fala, tu acha que tem que ver junto com uma religião do candomblé, por exemplo, ou sem isso a gente não vai conseguir?
Então, eu acho que se a gente, enquanto preto, depender do candomblé, especificamente, a gente está na merda, porque o candomblé é uma experiência completamente colonial. Eu sou macumbeira, sou de terreiro, eu tenho 1000 problemas com essa questão colonial, da hierarquia, do pôr a cabeça no chão, do beijar a mão, do andar de cabeça baixa, porque as pessoas olham para a experiência do candomblé, que é igual ao amor afrocentrado, e elas só veem a estética. Elas não veem a vida vivida do que é uma relação, seja ela, bom, eu nunca namorei com homens brancos, então eu não posso dizer por experiência que uma relação com um homem branco, asiático, indígena, africano ou brasileiro é a mesma coisa, porque eu não sei, meu repertório ele não é tão vasto assim. Mas uma relação, seja ela qual for, que não seja uma relação mediada pelas normas, por exemplo, uma relação profissional, você estabelece ela dentro de normas, e essas normas vão minimamente garantir o bom desenvolvimento dessa relação. Os acordos que vão ser cumpridos, os prazos, a relação do patrão, do empregado, relações pessoais, mãe, irmã, mãe, filha, filho e filho, as relações que as pessoas produzem a partir dos afetos ou dos vínculos sanguíneos que são criados, elas são por si só trabalhosas. Acho que para todo mundo, branco e negro. Se relacionar é muito difícil. Esse é um aspecto. Quando a gente pensa no candomblé, e aí a gente está pensando em relações afrocentradas, e a própria experiência do candomblé, pensando em estética, em aparência mesmo, né? Mas a estética é uma dimensão humana que é produzida a partir das ações que os seres humanos produzem entre si. Então, ainda que a gente namore com pessoas negras, ou a gente seja de terreiro de candomblé, ou de umbanda, de batuque, ou de xangô, ou da religião de matriz africana que for, sem que tenham movimentos anteriores ou externos, ou paralelos, né? Anteriores antes da entrada na religião, externos, movimentos que eu executo fora da minha experiência, por exemplo, na religião ou no relacionamento afrocentrado, e paralelos, movimentos que eu faço ao mesmo tempo que eu me relaciono com uma pessoa negra, ao mesmo tempo que eu vou para o terreiro, as duas experiências elas vão ser uma reprodução da violência racial. Por quê? O nosso repertório racial é um repertório de violência. A gente aprende que a gente é negro, não é principalmente a nossa geração, de quem nasceu dos anos 90 para trás. Né? Quem nasceu nos anos 2000 já pegou uma ali, não, acho que é de 2010 para trás. Quem nasceu de 2010 para frente já pegou uma discussão racial mais acirrada do ponto de vista da cultura, da mídia, das redes sociais. A gente não se descobriu negra porque a nossa mãe todo dia arrumava nosso cabelo e falava: que lindo sua coroa, minha filha. Ou os nossos pais levavam os meninos, né, o menino negro para cortar o cabelo no salão e faz um risquinho, bota um corte estilizado, sobe o black. A gente se descobriu negro sofrendo racismo, sendo chamado de neguinha, as pessoas rindo do nosso cabelo, os meninos descobriram que eram pretos, levando tapa da polícia na cara, sendo perseguidos no mercado. Então, foi pela violência que a nossa perspectiva, a nossa percepção racial foi construída. Então, o nosso repertório é o repertório da violência. Se isso não está divertido, sistematizado, elaborado, os espaços raciais que a gente vai transitar como uma relação afrocentrada a um terreiro de candomblé, nada mais vai ser do que a reprodução dessas violências. Então, se você está num terreiro de candomblé, a pessoa está num terreiro de candomblé, no meu caso, por exemplo, que a liderança é branca, a tendência inconsciente é reproduzir os lugares de subalternidade e autoridade do mundo branco e negro. Dos dois lados, para a liderança que é branca e para mim, que sou negra na condição de muzenza, de Aô, naquele espaço, que já é um lugar de subalternidade, pela própria estrutura colonial do candomblé. Numa relação interracial, a mesma coisa. Mas também num terreiro só com gente preta, ainda é capaz das violências no diálogo, das violências no trato, das violências da piada, das violências da rejeição se darem dentro desse espaço. E a mesma coisa na relação. É possível namorar com uma mulher negra, um homem negro, e ainda assim ele estabelecer com ela relações de rejeição, traindo, mentindo, enganando, batendo, passando doença, enfim, as mais diversas formas de violência física, psicológica e emocional que uma relação pode ter. Então, me parece,
na minha experiência pessoal e profissional, que o que vai garantir relacionamentos saudáveis no âmbito racial com pessoas negras é a relação... Nossa, hoje o povo está atrás de mim igual doido. O que vai garantir uma relação racial saudável, e isso inclui a relação psicanalista analisando, é a advertência da racialidade dos sujeitos envolvidos, em todos os sentidos, né? Então, isso pode vir através de uma formação política, isso pode vir através da prática da análise, de uma análise que considere as dinâmicas raciais do sujeito, leve ele a pensar sobre essa racialidade. Eu me lembro que eu acompanhei uma mulher que ela tinha um longo histórico de violência relacional com a família, com os parceiros, mesmo tendo parceiros negros, homens militantes, inclusive, muitas vezes, mais do que ela ser colocada no lugar de subalternidade, que é o lugar social da mulher negra, eu brinco que as pessoas olham para as mulheres negras e já pensam, lá, empregada, vou dar meu copinho para ela jogar no lixo. Eu brinco que é algo instantâneo na cabeça das pessoas, brancas e negras. As pessoas brancas olham para nós e o primeiro pensamento que elas têm é: ah lá, empregado, deixa eu correr ali para pedir um favor. Porque, cara, você está na rua andando, tem zilhares de pessoas, as pessoas param para pedir opinião para você. Eu não consigo entender se tem uma seta na minha cabeça dizendo balcão de informação da Prefeitura de São Paulo. Porque tem um monte de gente na rua e as pessoas vêm, você está no mercado, comprando ali teu arroz com feijão, não está com o uniforme do mercado, não está com o uniforme da loja, não está com o uniforme do shopping, e as pessoas vão para você pedir opinião sobre uma orientação sobre aquilo. O que supostamente pode ser só uma coisa isolada, eu percebo, pelo menos na minha experiência, isso é frequente. Então, para mim, é porque as pessoas negras, as pessoas brancas, olham para as mulheres negras e pensam: ah lá, vai me servir. Deixa eu ali pegar uma opinião, porque é ela que tem que me dar essa opinião. E isso em coisas pequenas e coisas mais complexas. Por isso que pessoas brancas ficam tão chocadas quando descobrem que mulheres negras falam e pensam e têm vida e têm autonomia e vivem sua vida, porque é uma coisa assim. Aí vai para um outro mito, né? Porque você é agressiva, você é violenta, você é grossa, você é autoritária. Mas, na verdade, eu sou uma pessoa, nós somos pessoas como qualquer outra pessoa, com vontade, opinião, temperamento. Só que, no imaginário cultural brasileiro, não é esse o lugar que as mulheres negras ocupam. Eu lembro que no post da Anitta, alguém colocou assim: ah, mas ela é arrogante. Eu falei: daí que ela é arrogante, ela não pode ser arrogante? Só porque ela é preta, ela tem que ser dócil, gentil e meiga? Ah, não pode ser uma pessoa arrogante? É proibido para pessoas negras serem arrogantes? E isso tem a ver com vários casos, Lumena, Carol Conká, enfim, né, com várias outras mulheres negras que fogem desse estereótipo da docilidade que é imaginada. A burrice, né, porque se imagina que mulheres negras são burras, e a docilidade, que também se imagina que as mulheres negras supostamente deveriam ter. E aí, eu acho que, eu nem sei o que eu estava falando, que eu já me perdi. Meu Deus do céu, a cabeça foi lá longe. E eu me perdi no meu raciocínio. Ah, você estava perguntando sobre o terreiro de Candomblé. Então, eu acho que, nesse sentido, o terreiro ele pode ser um local de libertação se os sujeitos que constroem o terreiro estiverem advertidos da sua experiência racial e dos lugares de colonização e subalternidade que essa experiência racial impõe. Mas também pode ser um lugar de controle e dominação se essas questões não estiverem advertidas, elas não estiverem refletidas. É isso, minha gente. É isto. Agora, acho que só para finalizar, para ficar para a gente pensar para o nosso próximo encontro, na semana que vem, segunda-feira, que é o seguinte: para nós, claro, né? Para nós, enquanto psicanalistas, a gente tem um poder de gerência sobre a perspectiva do outro, sobre si mesma, muito pequena. Não é nem nosso lugar, né? Às vezes a gente pode fazer isso, mas não é para isso que a gente está ali. Às vezes a gente faz, mas não é para isso que está ali. Enfim, não sei também, né? Estou aqui pensando.
de que forma as mulheres negras legitimam a solidão, que eu acho que tem um descompasso ou dois lugares diferentes, que lugar um é o processo natural de exclusão de pessoas negras da vida social brasileira. O epistemicídio, o apagamento dessa presença, o silenciamento dos corpos, o assassinato, a exclusão, a estrutura que não possibilita o sucesso afetivo, emocional, sexual, financeiro de pessoas pretas. Isso é estrutural, né? Está dado na forma como a sociedade funciona. Mas até qual é o ponto onde mulheres negras aceitam essa narrativa, naturalizam e legitimam essa narrativa como única possível? Lembrei, essa mulher com quem eu trabalhei um tempo, dentre as coisas que teve todas as relações que ela tinha em relações de profunda violência. Uma das coisas que ela me dizia é, tá vendo? Isso é solidão da mulher negra. Tá vendo? Isso é solidão da mulher negra. Tá vendo? Isso é solidão da mulher negra. Então, me parecia que a solidão da mulher negra era a resposta pronta que ela tinha para não ter que pensar sobre as possibilidades ou os lugares de agência que ela tinha na vida dela. Por que, apesar de ter uma consciência crítica, uma percepção que os relacionamentos afetivos que ela tinha, um depois do outro, todos eram relacionamentos violentos e marcados pela violência, ela insistia em manter o padrão na escolha de parceiros? Mesmo ela percebendo que tinha um padrão, mesmo ela refletindo da existência desse padrão, mesmo ela entendendo que era uma escolha intencional que ela fazia, havia uma insistência. E sempre que a conversa fluía e chegava nesse lugar onde ela precisava pensar sobre essa escolha, ela escolhia os parceiros, ela aceitava os parceiros, ela rapidamente trazia a resposta. Eu aceito esses homens porque senão eu vou ficar sozinha. O que me resta são esses homens. É uma resposta válida, é uma resposta perspicaz, mas não entra em contato com o ponto em questão. Qual é o ponto em questão, eu não sei. Mas, na minha experiência clínica, a primeira resposta nunca é a resposta do inconsciente. É sempre a resposta do próprio consciente. Está ali no desenvolvimento da sessão. O sujeito vem com uma resposta pronta, redondinha, bonitinha, na ponta da língua, é o consciente dizendo. O inconsciente está embutido ali. E eu sempre costumo achar que é o contrário. É por conta da solidão da mulher negra. Tá, mas qual que é o contrário disso? Eu me lembro que a última sessão que ela veio, depois nunca mais voltou, a gente encerrou a sessão comigo perguntando para ela exatamente o seguinte. Curioso, você fala que tudo é solidão da mulher negra, mas nos últimos 10 anos você teve pelo menos 20 parceiros. Onde é que está a solidão disso? E aí ela nunca mais voltou para a sessão. E aí é isso. Acho que é isso. Dúvidas, perguntas, angústias, ansiedades, crises? Não? Meu Deus, que silêncio. Ô, Jaque. Eu? Tá dando para me ouvir? Eu estou aqui usando... Baixinho, mas tá. Porque eu estou usando aqui quase um protótipo dos Flintstones para falar com você. Está muito ruim o aparelho que eu estou usando aqui. Melhorou? Eu estou tentando Melhorou. falar mais pertinho. Melhorou? Então, Uhum. o contrário, por exemplo, esse exemplo que você deu sobre essa pessoa que tinha tido 20 parceiros um atrás do outro, a gente poderia também pensar não vou dizer que a gente evite, mas assim, em função dessa questão da solidão da mulher negra, pelo medo a gente não ter também nenhum parceiro, justamente para não entrar em contato com essa questão da solidão da mulher negra, por tudo isso que nos afeta, você também ter a opção de não vou ter parceiros. Sim, sempre você fugir de qualquer situação, independente de branco, azul, amarelo, enfim, a criatura que te aponte na frente, te desejando que você também deseje, e você simplesmente lima a qualquer possibilidade de se relacionar.
Eu acho que a sua pergunta ela é bastante perspicaz, porque ela vai falar justamente daquilo que eu estou tentando trazer para a gente pensar nesse encontro de hoje, que é esse lugar da... Tem uma expressão que se usa na política que é capitular. O que é capitular? É ter um discurso vigente e você falar, esse discurso é o meu. Então, por um lado, mulheres negras estão fadadas à exclusão sexual e afetiva pela sua condição racial. Então, para não ficar sozinha, eu vou namorar com o primeiro que aparecer, porque eu não vou ficar sozinha. Então, é esse o movimento que eu vou fazer. E eu acho que, do ponto de vista sociológico, isso tem total sentido. Tem uma causa, um efeito e uma ação proposta a partir disso. A solidão da mulher negra, eu não quero ficar sozinha, eu vou namorar com o primeiro que aparecer. Porém, contudo, no entanto, quando a gente pensa na experiência psicanalítica do sujeito, e a gente vai articular isso, né, na vida adulta, eu, em análise, com 30, 40 anos, sou resultado das experiências que eu vivenciei na minha infância, e na minha adolescência, e na minha vida adulta. Então, essa minha escolha pelo primeiro parceiro, necessariamente não é só um fenômeno sociológico racial. Ele é um comportamento afetivo atrelado às minhas experiências anteriores. Quando eu me nego a pensar essas experiências anteriores e utilizo essa argumentação como a primeira, eu estou me negando a entrar em contato com o meu trauma. Por quê? Só vai fazer sentido na análise se a gente conseguir levar, ou se o sujeito se permitir a entrar em contato com esse trauma. O que na minha trajetória, como mulher negra, eu não posso me desvincular disso, me faz entrar nesse movimento de ter o primeiro parceiro? Eu vou dar mais um exemplo que eu acho que vai ajudar a ilustrar. Uma das mulheres com quem eu trabalho é muito curioso, assim, pensar essas coisas com as mulheres. Me sinto muito grata, inclusive, muito gratiluz, gratidão, universo, de ter essa possibilidade de acessar esses lugares e pensar, inclusive, sobre a minha própria jornada. O que eu estou fazendo nesse mundo? Mas ela é uma jovem que ela tem uma relação com o Tinder muito curiosa. Ela instala e desinstala o Tinder com uma frequência muito grande e a crise eu só acho o cara que não presta no Tinder. E aí estamos ali pensando sobre isso, os caras do Tinder, como eles são, só querem sexo. Falei, mas você já se perguntou se talvez você também só quer sexo? Tipo, eu sei que o Tinder é só sexo, eu só quero sexo, eu vou usar o Tinder. Ela falou assim, não, mas eu não quero só sexo, eu quero uma relação. Eu falei, não, essa é a resposta padrão. Eu preciso ter um namorado, então eu vou pro Tinder, porque eu vou encontrar um namorado no Tinder. E aí ela é vegana. Eu falei, é tipo você ir para uma churrascaria, achando que chegar lá você vai ter um buffet de salada, que vai te servir uma variedade de saladas. Você só vai achar picanha mal passada. Você vai ter ali uma salada mal lavada e um tomatinho cereja. Então, vai para o Tinder da sua churrascaria. E você quer achar um buffet de saladas no Tinder, mas não existe, porque é uma churrascaria. O que tem ali é um tomatinho cereja. O mais próximo disso, que você vai achar assim, uma qualidade legal, é o tomatinho cereja. O tomatinho cereja ele é gostoso, ele quebra um galho, ele tem uma coisa meio agridoce, é melhor que faz, pelo menos para mim, né? E aí ela riu, tá? E a gente ficou ali rindo sobre a piada, tomatinho cereja. E aí o movimento é esse. O sexo para ela é uma coisa muito difícil de lidar, bem carregado de uma culpa muito grande. Então, ela conhece os caras no Tinder, transa, goza lindamente, fica super feliz, mas logo depois vem a culpa. E ao invés dela conseguir associar a culpa com a relação que ela tem com o sexo, porque ela é feminista, ela é uma mulher para frente, uma mulher bem resolvida. Como é que uma feminista tem problema em gozar com orgasmo? Ela ensina as mulheres a gozar, ela dá aula disso. Ela associa ao caráter dos caras do Tinder, que é a primeira resposta que vem, inquestionável. Para qualquer pessoa, qualquer mulher que usar o Tinder, que ela disser isso, vai concordar que o negócio dali é ladeira abaixo, é só ladeira abaixo, é só fim de feira, assim, é isso. Pode deixar ali, talvez, um alface bem lavado, mas você vai ter que procurar muito esse alface na bandeja para conseguir achar. Então, é uma resposta aceitável, é uma resposta que tira a gerência dela, porque, no fundo, a gente não quer assumir a responsabilidade sobre a nossa trajetória. É uma resposta que satisfaz o que ela precisa, porque ela tem também uma estrutura de colocar a culpa no outro. É sempre o outro que é o culpado. Eu sou uma coitada que só me fodo. Isso faz parte das experiências dela, né? Então,
o processo da análise é levar ela a pensar como é que ela vai para uma churrascaria querendo buffet de salada, sendo que o que vende lá é carne. Então, como é que eu entro, né? É tipo você usar 46 e querer comprar calça 38 porque é bonita. Não vai caber. Não vai caber. Não vai passar do joelho. Então, é uma figura de linguagem, mas é esse mesmo movimento. Você usa 46, quer botar calça 38, ou você usa 38, quer botar calça 46. Então, por que eu insisto em comprar calças 38? O que me leva, mesmo sabendo que não me serve, por que eu gasto meu dinheiro, meu tempo, faço dívida, parcelo no cartão, vou, sei lá, na Zara e compro uma calça de R$5.000, 38, que nem me serve. Eu estou pagando um negócio que eu não posso usar. Por que eu faço isso? Muitas vezes o sujeito não quer entrar em contato com isso, porque é aí que está a origem do trauma. Mas é esse que é o trabalho da análise. Então, eu acho que são duas coisas que são verdades, mas uma verdade tem que esconder uma outra verdade. Então, eu não vou ficar sozinha, eu vou ficar com o primeiro, porque a mulher negra sempre vai ficar sozinha, para ela sempre está fadada a solidão, então o primeiro que vai aparecer, eu estou dentro. Mas por que aí eu fiz isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por quê? Porque eu insisto nisso. Não é uma vez ou duas, é um padrão de uma vida inteira. O que tem nesse lugar que me faz pensar? Então, acho que é um pouco esse movimento, né? Do que está por trás disso. Para mim, como psicanalista, acho que talvez para nós, enquanto psicanalistas, ou informação, ou já em atendimento, o que interessa é sempre o que está por trás. Chegou com coisa muito pronta, eu sempre brinco que eu gosto do dedo no cu e a gritaria. Assim, eu gosto da baixaria, entendeu? Não me vem com coisa pré-resolvida, pré-respondida, que isso aqui não está legal. Vamos ver o que é que está para além disso, né? Que a gente precisa cavucar, a gente precisa remexer, a gente precisa vasculhar para conseguir achar a origem desse mal-estar, o grande mal-estar. Qual é o seu grande mal-estar? Qual é o lugar, né, de analisando? Ou até como psicanalista mesmo. Não sei, acho que é mais ou menos isso. Não sei se a Deise quer falar. Ela disse que tem um paciente com o mesmo sintoma. Oi, gente, boa tarde. Não, já que você foi falando, eu fui me lembrando. Ele é um homem gay. E aí ele estava me trazendo essas experiências com o aplicativo. E aí, semana após semana, ele vem falando: eu desinstalei porque eu quero encontrar alguém num relacionamento sério. Eu não quero ficar mais sentindo que eu estou dependente de outras pessoas, aceitando qualquer pessoa para ficar junto. Ele recentemente passou por uma desilusão amorosa, assim, com um homem branco, inclusive. E, enfim, a gente estava nesse caminho de cavucar essas coisas, sabe? E aí eu estava pensando aqui, ouvindo todas vocês também que compartilharam, como que a gente faz esse manejo na prática, né? Mas é que são coisas muito específico, é como a coisa está fluindo durante a sessão mesmo, né? E aí, e sentindo como que aquilo, que pontos de alerta acendem na gente, no lugar de analisando, aliás, de analistas mesmo. Isso que eu queria fazer. Eu acho que você trouxe uma pergunta também que ela é bastante curiosa, mas é porque eu acho, o que eu penso? Primeiro sobre aplicativos de paquera. Primeiro que eu acho que a nossa sociedade, por mais que ela tenha uma relação liberal com o sexo, ela tem uma relação de muita culpa. E aí, essas intersecções, homem negro gay, mulher negra, vão acumulando a culpa da culpa, né? Então, tem a culpa da homossexualidade, que por mais que a pessoa seja, no discurso dela, bem resolvida, tem todo um valor cultural que acarreta na homossexualidade uma dimensão da culpa. Entanto que eu tenho um amigo que ele é gay, inclusive ele é meu pai criador no terreiro, e ele fala que gays votaram no Bolsonaro porque a culpa de ser gay, criada pelo catolicismo, torna eles conservadores. Então, eles são gays que precisam ser conservadores porque
ok, eu gostar de homem, mas eu não sou essa abominação, eu não sou essa Sodoma e Gomorra que se imagina em torno da homossexualidade. É um mecanismo que ele é inconsciente, ele é perverso, que eu imagino o local de culpa que isso está inserido, mas que cria formas possíveis de controle dessa possível culpa de uma homossexualidade que não é socialmente nem culturalmente aceita, reconhecida e legitimada. E também porque eu acho que os aplicativos de paquera... Então, os aplicativos de paquera acabam gerando essa culpa nas pessoas. As pessoas querem companhia, e as pessoas querem sexo. Só que tem uma coisa que a minha psicanalista me fala, que eu acho incrível, que ela diz assim, que daí é uma outra coisa que está lá no mito da salvação. Seremos salvos pelo amor, né? O amor nos salvará. Cada relação que se tem que não dá certo, não é o fim do mundo, a Quinta Guerra Mundial. É um aprendizado para a próxima relação, já dizia Jorge Versilo. Né? Todas as minhas relações me tornaram pontos até que eu chegasse a você. Namorei com um cara 2 meses, não deu certo? Vamos para o próximo. Namorei com o próximo 5 meses, não deu certo? Vamos para o próximo. Mas esses mecanismos externos de controle da experiência, principalmente das mulheres, de que tem que achar o homem certo, a tampa da panela, a alma gêmea, o amor vai nos salvar, você precisa de um cara, mesmo que seja eu, para chamar de seu. Todas essas coisas, como a cultura, as relações sociais, vão alimentando essa expectativa de que eu preciso estar com alguém, principalmente porque nós somos sujeitos pareados. Não é à toa que Noé nos bota na arca em 2. Nós somos sujeitos constituídos para viver em par. A nossa formação psíquica, ela é formada para viver em par. A gente tem essa... Freud vai dizer que isso tem a ver com a amamentação, com o cuidado materno. Diferente do cabrito que nasce e sai andando, a gente precisa de uma outra pessoa que cuide da gente por um longo período de tempo. A base da nossa formação psíquica afetiva é desenvolvida no pareamento 1 a 1. É a partir das relações com essa pessoa cuidadora, seja ela homem ou mulher, mãe ou pai, tio, avô, tia, mas essa pessoa que cuida é que vai desenvolver a base da nossa formação emocional, de quem nós vamos ser enquanto pessoas emocionais. É a base, né? É o suporte. E aí eu acho que essa relação de culpa com os aplicativos de paquera que gera essas frustrações. Eu continuo com o meu mantra. Aplicativo de paquera é churrascaria. Você vai para comer o máximo que você aguentar por um preço único. E para ser feliz. Não dá para você ir numa churrascaria e ainda a carne é de origem duvidosa. Você não sabe quanto tempo aquela carne ficou ali assando na brasa. Você não sabe qual foi o critério de higiene da pessoa que preparou a carne. Mas você paga numa churrascaria e come e é feliz. Talvez os aplicativos de paquera gerassem menos angústia se as pessoas tratassem eles como eles são, uma churrascaria. Você pode adorar e querer voltar sempre, você pode não gostar e não voltar nunca mais, você pode agarrar amor pela alcatra e só comer alcatra, mas talvez o divertido dos relacionamentos de paquera, dos aplicativos de paquera, seja provar. Algo que, para a nossa experiência como mulheres, né, como pessoas negras, não nos é permitido. A gente não tem a permissão de experimentar coisas. Vou morar 3 meses sei lá, no Oiapoque para ver o que é. Não dá. Como é que você vai pagar as contas? Como é que você vai trabalhar? Não funciona assim a vida. Porque para pessoas brancas está na ordem do dia. Agora eu vou ser budista. Agora eu vou ser Hare Krishna. Agora eu vou para a Índia ficar 6 meses com o monge e vou voltar de lá sem tomar banho há 1 ano. É essas sacadas, né? Agora eu vou tomar ayahuasca para liberar minha mente. Essas possibilidades de experimentação, de gozo, de vivência, não nos é permitido enquanto pessoas negras, sejamos homens ou mulheres, cis ou trans, hétero ou homossexuais. A gente não tem o direito da experimentação e a gente tem medo de experimentar. Então, eu lembro que depois dessa sessão que a gente ficou problematizando ali o tomatinho cereja, na sessão seguinte, foi engraçado, que ela falou assim, eu descobri que no buffet tem abacaxi, e eu adoro abacaxi. Foi muito engraçado. Eu não me lembrava, eu falei assim, tá, mas o que você está falando? Ela falou assim, não, eu fui na churrascaria, que é o Tinder, e eu descobri um abacaxi. Então agora eu posso comer tomatinho cereja e abacaxi. E eu acho que é isso, porque é o que está dado. Se essa é a experiência que ela está se propondo, então que ela vivencie essa experiência da melhor forma possível. De preferência sem a culpa do prazer. De gozar, de vivenciar o próprio corpo, de conhecer pessoas. Porque tem esse peso, né? E aí eu acho que é curioso, enquanto psicanalista, por que tem
esse peso no Tinder? Por que você acha que você vai pelo Tinder e é lá que você vai conhecer o amor da sua vida? O que tem ali que te atrai, que te faz voltar e ter essa crença de que é ali que isso vai estar? Eu acho que tem uma relação de menos culpa e de mais orgasmo. Para mim, aplicativo de paquera é isso, assim. Não tem muito, né, o que... Não, acho que dá para conhecer o amor da vida. Meu ex-marido eu conheci no aplicativo de paquera. Mas, assim, é porque eu gosto muito de tomatinho cereja. Então, foi o que me ajudou, mas não quer dizer que essa é a regra da vida. Principalmente pela liquidez das relações, né? Que estão cada vez mais intensas e menos internas. As pessoas se apaixonam cada vez mais, de forma loucamente perdida, mas afetam e percebem o outro cada vez menos, porque não se percebem e não se afetam. Principalmente pessoas negras. O autoconhecimento para pessoas negras é um luxo. Não nos é dado esse direito. A gente não tem esse jeito de mergulhar em si mesmo. O tempo todo a gente tem que dar uma satisfação para o outro, do que a gente está fazendo, dos lugares que a gente está ocupando, do porquê que a gente está fazendo aquilo, do porquê que a gente está naquele lugar, do porquê que a gente acessou aquela experiência. Não existe a possibilidade de fazer por fazer. Nossa, vou ouvir uma música aqui por ouvir. Não, tem que ouvir uma música engajada, tem que ver um filme engajado, tem que ler o livro engajado. A gente não tem a possibilidade de ser. A gente só pode estar negro. Mas acho que realmente, para encerrar, o que fica para a gente pensar, inclusive no próximo encontro, que se eu não me engano é corpo e mulheridade, o que é ser negro? Porque estar negro, a gente já sabe, é estar permanentemente mergulhado em espaços de controle e de violência. Mas o que é ser uma mulher negra? Como é a constituição desse ser? Acho que dá para a gente encerrar o nosso encontro assim. Não sei se eu te ajudei, Deise, se eu deixei você mais angustiada. Mas Não, fala para ele comer como tomatinho cereja. sim, eu amei muito, muito obrigada. Adorei, foi muito É que eu bacana. também tenho uma mania que eu faço piada de tudo, então eu sou igual o Cartola, sorrir eu pretendo levar a vida. Eu gosto desse jeito de levar também na sessão. É porque senão a gente não aguenta, gente. Exato, é pesado demais. Muito obrigada, gente. Imagina, Obrigada. mulheres lindas do meu coração, a gente encerra então aqui hoje o nosso encontro e a gente se vê na semana que vem, às 4 horas, aqui de novo, para a gente dar continuidade na nossa formação aqui na Ionene. Já quem é do clube, quarta tem aula e sexta-feira também, tá bom? As gravações da semana passada já estão disponíveis na plataforma, é só acessar para assistir. A de hoje vai estar disponível amanhã, mais ou menos de manhã, que é o tempo da gente conseguir baixar do Zoom e subir. É semana que vem que a gente tem o convidado? Então, deixa eu olhar aqui no cronograma, tá? Eu não me lembro de cor. Não. A gente vai ter um convidado dia 4 de outubro. Outubro, tá bom. Aí eu só preciso ver com o colega psicanalista que eu chamei se ele consegue na segunda ou se ele vai precisar marcar para algum outro dia. Mas aí eu comunico para vocês com antecedência, porque como ele atende na clínica, ele ficou de ver se conseguia remanejar o cliente dele da segunda para outro dia para estar conosco. Então, beleza. Eu vou ver e aí... Mas na semana que vem, acho que a mulheridade ou a... Não, semana que vem a gente vai entrar no mundo dos homens negros, é o Pênis Sem Falo. Tá bom? E aí eu super recomendo a leitura do texto do Davidson Faustino, que tá lá na plataforma, que chama o Pênis Sem Falo. Tá bem, minha gente? Então, boa semana, que Exu traga boas respostas. Você também, boa semana. Dinheiro todo mundo. Para todas nós. Que Pombagira traga dinheiro e amor. Para quem quer dinheiro, dinheiro. Para quem quer amor, amor. Eu quero os dois. Então, por favor, me traga os dois. Um beijo para vocês. Beijo, tchau. Gente. Tchau.